Now, how dumb can you get? I should have called first. 20 minutes yet. Let's go have a coat. Listen, I've got an idea. Why don't we go up to the roof? It's a terrific day. I bet we can see for miles. Last chance to see the world as a single woman. Let's walk. It's only 2 flights. Come on. All right. Chegando mais mortal do que nunca, este é o Cinematógrafo Delirante. Daqui de Natal, eu, Helena Azevedo, já estou com um picador de gelo na mão. E eu, Gisele Basso, depois que já acendi a lareira, espantei os ares gélidos daqui de Caxias do Sul, agora eu vou me proteger com o atiçador de brasa. Nós não estamos prestes a cometer um crime, não é, Gisele? Que é isso, Milena? Claro que não, a gente só está se preparando para o episódio de hoje. Sim, pois hoje nós vamos falar sobre ele, o Homme Fatal. E eu já começo passando a bola para a Gisele explicar por que a grafia e a pronúncia correta é Homme Fatal e não Homme Fatale, como a gente vê grafado à torto e à direito. Diga aí, Gisele. É um erro de masculino e feminino, Milena, porque femme fatale, aquela que a gente já viu, já falamos dela algumas vezes, enfim, fatale, se vocês lembrarem da escrita, termina com E, é F-A-T-A-L-E, porque femme é uma palavra no feminino. Homme é uma palavra no masculino, então a gente usa homme fatal. Seria usar o "e" no final aqui vai transformar a palavra em feminino. Como fatal não tem feminino e masculino em português, eu vou usar um outro exemplo. Pensem, por exemplo, em mulher bonita, homem bonito. Se eu usar o fatal com "e" ali no finalzinho, vai dar a impressão que eu estou dizendo mulher bonita, homem bonita, sabe? Então aquele "e" do fatal que a gente usa para fama é porque a palavra está no feminino. Me chamou bastante atenção porque é o que eu sempre digo, né, Milena, ninguém vai para a guilhotina porque grafou errado um feminino, masculino de um adjetivo numa frase, por favor, né, não é para tanto. Mas me chamou atenção, às vezes, até em estudos mais acadêmicos ou, digamos assim, não são pessoas como eu, simples curiosos do tema, escrevendo dessa maneira errada. Me chamou a atenção, não sei qual é o motivo disso, mas quando a gente fala de homme, como a palavra em si é uma palavra masculina, a gente usa fatal com "l" no final, que não vai mudar muita coisa na pronúncia, a pronúncia desse "e" no finalzinho é muito sutil, mas é isso, é a mudança do masculino para o feminino. Então se vocês enxergarem homme fatal com "e" ali no finalzinho, cortem aquele "e", tá errado. Pois é, aí falou nossa Gisele, professora de francês, e é isso, né, eu pedi para a Gisele explicar, porque com esses tempos loucos de internet, pode ser que a gente esteja pagando de estar errada, né, Gisele, e estando certas, né. Então é sempre bom a gente, já que eu tenho aqui uma professora de francês, explicar, direitinho aí para os nossos ouvintes, né. Então Gisele, é bem verdade, né, que desde longa data há estudiosos que apontam a letalidade da mulher como algo mais perigoso, como se apenas a mulher tivesse, tipo, no sangue, a capacidade de seduzir, manipular e até matar de forma sorrateira. É cada teoria, né, Milena? Em 1893, um famoso criminologista da época chamado Cesare Lombroso escreveu em A Mulher Criminosa, o título original em italiano, desculpe, o italiano não é meu forte, é La Donna Delinquente. Ele escreveu que as tendências malignas das mulheres são mais numerosas e variadas do que as dos homens, mas geralmente permanecem latentes. No entanto, vejam só, os homens cometem mais de 90% dos homicídios, têm mais probabilidade de casos de tortura, de estupro, de espancamento, mutilação, desmembrar as vítimas. Só com isso já dá para dizer que sim, o homme fatal existe, né, Milena?
Ah, existe sim, né? E segundo a professora e pesquisadora australiana Samantha Lindop, em sua dissertação de mestrado, o homme fatal é um aproveitador preguiçoso que prefere mentir, roubar e assassinar por dinheiro a trabalhar por ele. Porém, é somente com o surgimento do thriller gótico feminino da década de 1940, e esse thriller gótico feminino, gente, ele mescla as convenções narrativas e estilísticas do filme noir com o terror. Então, é somente com o thriller gótico feminino da década de 1940 que o Homme Fatal aparece em uma forma mais complexa, alinhando-se às suas irmãs mortais, as femmes e filles fatales. Um exemplo disso é um filme chamado A Meia Luz, no original Gaslight, que é de 1944, do George Cukor, onde temos um homem fatal, que é o Gregory Anton, vivido pelo Charles Boyer, que seduz e se casa com a Paula, que é o personagem da Ingrid Bergman, aprisiona a Paula na sua própria casa e vai convencê-la de que ela é louca, num plano elaborado para roubar a coleção de joias caras da tia falecida. O título original do filme, Gaslight, foi o que deu referência para um termo chamado gaslighting, que hoje na psicologia evoca uma forma de manipulação discreta, estratégica, onde o manipulador vai distorcendo os fatos até abalar psicologicamente a pessoa, fazendo com que a própria pessoa ache que enlouqueceu e que os outros achem também que ela enlouqueceu. E agora vamos de história, né? Para explicar um pouco sobre esse gótico feminino. As origens do cinema gótico feminino remontam à literatura gótica do século XVIII, particularmente à obra da Anne Radcliffe e seu romance Os Mistérios de Udolfo, publicado originalmente em 1794, segundo a Lindop. Com foco em temas de terror, castelos agourentos, portas trancadas, mulheres aprisionadas e homens cruéis com segredos obscuros, a ficção de Radcliffe se destaca por explorar as experiências psicológicas e sociais de jovens mulheres, particularmente em relação ao seu desempoderamento dentro de estruturas dinásticas patriarcais. A estudiosa Samantha Lindop vai mais a fundo e afirma, abre aspas aqui, é esse exame da subjetividade feminina, por meio do uso do medo, que alinha as narrativas de Radcliffe aos filmes das mulheres góticas. Eles também são apresentados a partir da perspectiva de uma protagonista aterrorizada, geralmente contando com uma repetição estereotipada de cenários de pesadelo, centrados em uma mulher crédula que se casa às pressas com um homem charmoso, enigmático, o qual ela mal conhece ou que conheceu recentemente, apenas para descobrir que ele pode estar tentando assassiná-la ou deixá-la louca. Considera-se que o ciclo do gótico feminino tenha sido iniciado em 1940 com a adaptação cinematográfica do romance de Daphne du Maurier, Rebecca, feita pelo Alfred Hitchcock, seguido por Suspeita, de 1941. E aí, em 1944, a gente tem A Meia Luz, que Gisele já comentou, e Idílio Perigoso. Em 1945, o Trágico Árabe e, em 46, O Solar de Dragon Week. Ao contrário da femme fatale, o homem fatal é frequentemente considerado pelos outros como inofensivo. Ou ele é bonito, carismático, ou então é gentil e modesto demais para representar algum tipo de ameaça séria. Ele sussurra palavras sedutoras nos ouvidos daqueles que se tornam obcecados por ele e que são devotados a ele. Enquanto a femme fatale frequentemente é considerada pelo protagonista masculino como imediatamente mortal, devido à sua beleza e ao seu envolvimento com o submundo da sociedade, a letalidade do homem fatal vai ficando mais evidente conforme a história avança e as vítimas lutam para escapar dessa teia.
Segundo Margaret Cohen, no artigo já clássico, The Homme Fatale, The Phallic Father and the New Man, o modus operandi da femme fatale geralmente envolvia transformar a intimidade sexual em negócios para conseguir algo. Temos Pacto de Sangue como um bom exemplo, pois nossa Phyllis seduz o Walter e o convence a entrar numa jogada mortal para conseguir resgatar o seguro de vida do marido. Nos filmes que focaremos neste episódio, veremos que o Homme Fatal faz um jogo idêntico, mas quando as coisas começam a acontecer fora do esperado, ele pode recorrer à força bruta. Que é bem o que faz o Bud Corliss em Amor, Prelúdio de Morte, que é de 1956, o Sam Wilde em Nascido para Matar, que é de 1947, o Carl Benson, que é um detetive mequetrefe, interpretado pelo Dan Duryea em Uma Noite Sombria, de 1949, e o Henry Elcott, de Bondade Fatal, de 1951. Dessa vez a gente vai falar do Bud, em Amor, Prelúdio de Morte, e do Sam, em Nascido para Matar. Isso, Gisele. E vamos abrir os trabalhos justamente pelo mais mortal de todos, o Sam Wilde, interpretado pelo ator Lawrence Tierney, que na vida real também tinha fama de valentão, arruaceiro e bebum. Cachaceiro mesmo, gente, viu? Tanto que um dia antes do lançamento oficial de Nascido para Matar, ele foi manchete nos jornais devido ao envolvimento numa briga de bar e também por violar a liberdade condicional relacionada a uma condenação por embriaguez em público. O Mark Vieira, no livro Into the Dark, conta que Tierney cumpriu pena por provocar incidentes violentos ou por embriaguez pública em julho de 45 e teve 4 condenações em 46, em janeiro, fevereiro, março e agosto. Como não bastasse só isso, né? O Ed Miller, no livro Dark City, lista mais condenações do Tierney em 48, em 52, em 56, em 57, em 58 e em 1960. E dentre essas condenações teve agressão a policial, assalto, arrombamento de casa de mulher e também até uma briga de rua com um boxeador profissional peso leve. O Miller afirma jocosamente que o Tierney, aí abre aspas aqui, tá? Foi o único ator de Hollywood que posou mais para fotos dos arquivos policiais do que para publicidade. Fecha aspas. Que maldade essa frase, hein, Milena? Por favor. Embora, bom, com todas essas condenações e todos esses registros, deve ser algum tipo de recorde mundial, né? Não é possível. De qualquer maneira, Nascido para Matar, cujo título original é Born to Kill, foi dirigido pelo Robert Wise e foi lançado em maio de 1947. O filme teve um roteiro adaptado por Eve Green e Richard Macaulay, a partir de um romance de estreia de um jovem escritor chamado James Gunn. Esse livro se chama Deadlier Than the Male e foi publicado originalmente em 1942. O diretor Robert Wise contou numa entrevista que ele queria manter o título do livro, mas a RKO escolheu um título mais chamativo para aproveitar a fama de brigão do Lawrence Tierney. Agora, atenção, né? Não confundir o escritor e roteirista James Gunn, que, entre outros filmes, roteirizou Uma Viúva em Trinidad, com a Rita Hayworth e o Glenn Ford, com o escritor de ficção científica, que se chama James Edwin Gunn, e, muito menos, né, com o cineasta contemporâneo responsável por essa repaginada do Superman nesse ano de 2025. Pois é bom a gente deixar isso bem claro, né? Qual é o James Gunn que a gente está se referindo. E Gisele, sabe o que é que mais me chamou a atenção aqui? Foi o fato da Eve Green ter sido chamada para fazer a adaptação do livro do James Gunn. Porque a Green, ela era conhecida por escrever comédias românticas e musicais.
E praticamente ela só escreveu 2 dramas policiais, né, O Céu Roubado, em 1938, e A Chave do Mistério, em 1941. Talvez, por isso, tenhamos um filme bem peculiar. Nascido para Matar, ele é mostrado sob o ponto de vista de uma mulher, mas ela não é confiável, pois também vai se revelar uma femme fatale. E Claire Trevor foi muito bem escalada para o papel da Helen Brent. Ou se foi. O curioso é que a Ellen Brent é fatal porque ela é crível. Como as pessoas sempre confiaram nela, elas continuam confiando e é por isso que ela fica cada vez mais fatal. A Ellen se sente atraída pela brutalidade e pela virulência do Sam, mas ela também está interessada no dinheiro do Fred, que é o noivo dela. Então, ao invés da Ellen levar o protagonista masculino, o Sam, à ruína, é ela que se deixa levar pelo Sam. E esse lance da virulência do Sam casou, né, perfeitamente com Lawrence Tierney, que estava sempre metido em confusão, como eu já comentei, tanto que seus filmes passaram a ser visados pelos conselhos estaduais de crítica e pelos censores locais, além, é claro, do próprio Código Reis. Alguns censores locais empreenderam uma cruzada para proibir a exibição de Nascido para Matar em suas cidades. Um exemplo foram os censores de Ohio, Chicago e Memphis, que rejeitaram o filme total. Agora vejam só, a nossa nobre Legião Nacional da Decência considerou o filme questionável, sabe por quê, Gisele? Só por mostrar a aceitação do divórcio, que é logo no comecinho do filme, né. Só que não condenou o filme, assim, diretamente. E com Ah, não foi então por causa das mortes, de matar pessoas e sair deixando tudo por isso mesmo, isso não é o problema era o divórcio então. o problema era o divórcio, entendeu. Obrigada pela explicação. É que nem que eu não aguento. Agora eu sei qual é a ordem de importância das coisas. É que nem aquela o Código Reis implicando, né, com a quantidade de punhaladas lá Isso, né, do do A Cadela. ditador de gelo, né, do, eh A Cadela. chega, espera aí que esqueci o nome em português, a cadela é o título em francês Do dele. antigo, isso, é É, verdade, do Almas Perversas. Almas Perversas, exatamente. Isso, é. Então, o negócio não era a ação, né, de matar, era a quantidade de vezes das punhaladas, né. Eu acho isso muito, muito engraçado. Sensacional, meu bem. Olha, a Liga da Decência e o Código Reis, sinceramente, né, a gente pega, assim, pinça umas coisinhas que eles, implicaram que tem que rir, né, não tem como não. Bom, e também outra coisa engraçada aqui, né, porque, vai ser o chefe de estúdio da RKO, o Doris Carey, né. Porque assim, o Lawrence Tierney já tinha feito outros, acho que 2 ou 3 filmes antes pela RKO, e eram filmes, assim, realmente de gangster, tanto que ele estrela o Dillinger em 1945, e ele fazia sempre esse tipo valentão aí. Só que aí o filme, recebeu tanta, né, foi tanta polêmica, ao redor, né, do filme, que a Record meio que tentou, sabe, limpar a barra do estúdio, sabe, tentou tirar o time de campo, assim, e foi muito engraçado, porque logo poucos dias após o lançamento de Nascido para Matar, esse Scary, ele prometeu reduzir o uso arbitrário da violência nos filmes da RKO, e ele garantiu que o estúdio não produziria mais filmes de gangsters como Nascido para Matar, que eu não vejo como um filme de gangster de forma alguma, né, mas enfim. E é importante frisar que essa decisão se deu meses antes das audiências do RUAC, aquele comitê da Câmara sobre atividades anti-americanas, e da declaração do Eric Johnston, o então presidente da MPAA, a Associação Cinematográfica da América,
de que não seriam mais feitos filmes que mostrassem o lado sórdido da vida estadunidense. Hum, muito, muito interessante. Esse boicote do filme foi tão sério que até nas revistas que mostra a programação do cinema, o que vai estrear, o que está sendo filmado, quase não tem material sobre Nascido para Matar, Milena. Esse furor em torno de Nascido para Matar e de Repórter Policial, cujo título original é Shoot to Kill, que também é do mesmo ano, 1947, levou a MPAA, essa Associação Cinematográfica da América, a revisar o Código Reis para reforçar as restrições relacionadas aos filmes policiais. Eu virei todas as revistas. Screenland é uma revista dos Estados Unidos, onde tinha, assim, a programação, o que está chegando nos cinemas, o que está sendo filmado, muitos anúncios de filmes por vir, filmes, que estão fazendo sucesso, entrevistas com os atores. É uma revista sobre para o público em geral, assim, não uma revista destinada para quem está na indústria do cinema. Mas ela é bastante recheada, digamos assim, né, não é só fotografia e fofoca, ela tem bastante reportagem, assim. Eu revirei todas as revistas de 1947, eles às vezes uma, às vezes 2 por mês, dependendo do mês, e simplesmente não encontrava nada, eu cheguei a achar que eu estava procurando no ano errado. E a única coisa que eu encontrei em um ano inteirinho desta revista 1947 foi uma página. É a edição de maio, a página 11, eu me dei o trabalho de anotar até o número da página. A página 11 tem um cartaz do filme, exatamente como esse cartaz que a gente vê no cinema, e a chamada, nesse cartaz é "O assassino mais frio por quem uma mulher já se apaixonou". É o cartaz que depois vai para o cinema e que aparece ali na página 11 dessa revista, só. Não tem nada, nenhum comentário sobre o filme, nenhuma entrevista com o ator, nenhuma citação. Eu cheguei a procurar pelos nomes dos atores principais, o Lawrence Tierney e a Claire Trevor, em todo o ano. Todo o ano de 1947 nessa revista, não tem uma citação sequer. O filme simplesmente sumiu do mapa. Me impressionou muito, porque eles fazem o filme, investem dinheiro nisso, porque afinal de contas é um estúdio, né, ninguém ali tá fazendo caridade, né, Milena. Eles investem no lançamento, sabem da fama do ator, porque era uma época que os atores eram extremamente atrelados ao estúdio, eles não eram donos de decidir que filme eu vou fazer no mês que vem. E o filme simplesmente desaparece no mesmo mês do seu lançamento. Ele é lançado e essas entrevistas do diretor da RKO dizendo que a partir de agora não faremos mais filme de gangster, são da semana seguinte ao lançamento desse. Então, veja que a página de publicidade deste filme e não fez mais nada. Claro que muito dessas revistas, com certeza, é parte disso, é parte, essas reportagens são também parte do marketing do estúdio, ninguém é bobo. Mas, o que me impressionou foi o próprio estúdio largou mão do filme. Ele lança o filme, na semana seguinte o diretor diz: "Não vamos mais lançar esse tipo de filme, não vamos mais fazer publicidade do Nascido para Matar". Praticamente ele engaveta aquele filme, ele joga todo aquele investimento no lixo. Eu achei uma coisa muito muito interessante, muito doida fazerem isso. Jogarem no lixo no mesmo ano, na mesma semana. Terminaram de fazer o filme, lançaram e sumiram com ele do mapa, e é uma decisão do próprio estúdio. Sabe-se lá o que aconteceu nas reuniões internas, né. Para piorar o negócio, um site chamado Classic Film Noir relata também o caso de um menino chamado Howard Lang, que tinha 12 anos na época, em 1948. Prestem atenção nas datas: 1947 é o lançamento do filme, 1948, esse menino, com 12 anos, vai ser julgado e condenado porque ele usou um canivete e um pedaço de concreto para matar um menino de 7 anos em Chicago, em 1947. Os advogados desse menino de 12 anos argumentaram na justiça, ou tentaram, que ele tinha assistido Nascido para Matar 3 semanas antes desse homicídio. E que foi a violência do filme que desencadeou uma espécie de insanidade temporária no menino.
Eles tentaram, né, Milena, mas não levaram. Porque eu encontrei a notícia dos jornais de Chicago na época, e numa delas dizia o seguinte, que os advogados quiseram convencer o juiz local responsável por julgar esse menino a assistir Nascido para Matar, porque assim iriam provar que o menino foi induzido a matar por causa desse filme. O juiz negou, e a justificativa do juiz, Milena, é a seguinte: ele não ia assistir Nascido para Matar, porque se é para considerar que um menino matou um outro menino porque viu um filme, ele também precisaria considerar o testemunho de todas as milhares de pessoas que viram o mesmo filme e não cometeram crime nenhum. Os advogados tentaram, né, Milena? Como dizem por aí, o choro é livre. No final, a Suprema Corte de Illinois anulou a condenação desse menino, Lang, considerando que ele era jovem demais para ter noção do que estava fazendo. Ele foi absolvido depois de um novo julgamento, mas aí o juiz recomendou leis para censurar filmes violentos e responsabilizar os donos dos cinemas por sua exibição. E eu fui atrás do final da história. 4 anos depois, solto com 16 anos, esse menino foi espancar uma das crianças que testemunhou no tribunal. Dessa vez parece que ele não tinha visto nenhum filme novo, viu, Milena? Gisele, aí é interessante, né, porque é aquela coisa como a gente estava discutindo antes, assim, eles querem sempre colocar como bode expiatório, o cinema e depois na década de 50 vão ser os quadrinhos, né, depois já no século XX a questão, no século XXI principalmente a questão dos videogames, né, já teve o RPG também, então assim, nunca é a pessoa, né, a pessoa que tem já aquela tendência, digamos, aquele gênio ruim, né, não, não é porque é uma criança não, porque às vezes na criança a gente já vê, assim, que alguma coisinha, digamos, errada está, né, brotando, tem ali, né, coisas muito perversas que às vezes as crianças fazem que você começa a ver que está saindo do normal, né. Então assim, é interessante como sempre tentam colocar como bode expiatório a arte, né, ou alguma coisa ligada à arte. Não, porque você viu tal coisa, e aí você teve aquele impulso de matar. Então, a gente já vê, era desse menino, era do Leng, né. Assim, ele poxa, você matar uma criança de 7 anos com um canivete e um pedaço de concreto, assim, né, e não tinha nem tanta desculpa, assim, já para ser tanta televisão, porque já existia a TV, mas ela não era, tão popular ainda, ela vai ser popular a partir da década de 1950. Não era todo mundo que podia comprar uma TV e também, as crianças também não estavam direto no cinema, né. E se com 16 anos ele vai e espanca né, uma das pessoas que estava lá como jurado, é porque esse menino aí ele já, infelizmente, né, ele já tem uma índole má mesmo, né. Não É precisa que de, né, é mais nada. fácil culpar alguém, né, Milena. Eu de vez em quando eu penso que se voltar um pouquinho e procurar bem, é capaz de encontrar lá nos hieróglifos do Egito também alguém dizendo que esses desenhos violentos ali, né, estão acabando com a nossa juventude. Tem que cuidar também para não cair nessa de é sempre tal coisa que é culpada, né. No fim, a gente às vezes só fica sabendo. Eu, por exemplo, não sabia desse caso, descobri agora nessa pesquisa. Por causa disso, vou passar a dizer que o cinema mata pessoas? Claro que não, né, gente, por favor. Afinal de contas, tem muita coisa no cinema também, né. Tem gente que voa, tem gente que faz coisas boas, tem gente que inventa coisas, tá cheio de histórias de todos os tipos no cinema, né. Estranhamente, só as histórias de violência, morte, não sei o quê, que são as culpadas de todas as misérias do mundo, né. Bom, o que me chamou a atenção em Nascido para Matar é que tem algumas frases que a primeira vez que a gente assiste, elas passam de uma maneira, quando a gente vê de novo, a gente diz: "Ah, já tinha alguma coisa sendo perceptível aí". Por exemplo, tem um momento em que o Sam e a Ellen se encontram no trem, bem no comecinho, em que ele diz para ela que ele não gosta de cassinos, de apostar, e foi assim que eles se viram pela primeira vez num cassino. E ele diz que ele não gosta de apostar, porque ele não gosta de ficar à mercê de gente que decide o que vai acontecer comigo.
E é o que depois vai acontecendo também, né, eu que mando, eu que mando. Quando ele percebe, tem outra coisa que me chamou a atenção, foi uma cena deles num jantar, uma boate para onde eles vão, estão eles 2, o noivo dela e a irmã, o irmã de consideração, como ela chama, a irmã de consideração, estão os 4 conversando. Ele tá, assim, meio tentando dar em cima dela, ela tem o noivo, ele parece que ele tá tateando o terreno, mas ele tá de olho, porque ela tem pose de milionária, casa de milionária, cara de milionária, roupa de milionária, né, enfim. E ele tá claramente dando em cima dela, assim, meio vendo que espaço teria para ele, e aí ela conta que é irmã de consideração e que a milionária é a irmã dela, a Georgia. E é interessante como imediatamente ele se vira para a Georgia como se ele dissesse: "Opa, meu alvo acaba de mudar, agora o negócio dele não é mais a Ellen, agora o negócio dele é a Georgia com quem ele vai se casar". E numa certa conversa com o amigo dele, ele diz que ele vai se casar, não sabe quando, mas ele vai casar, a moça ainda não sabe, mas ele vai casar, ele já traz tudo na cabeça dele. Bem como ele tinha dito para Ellen lá no vagão de trem, que o que interessava para ele era jamais ficar à mercê dos outros. Ele traça os planos de que ele vai casar e o motivo dele casar é: "Eu vou poder cuspir em todo mundo". Ele vai casar na frente de uma multidão com esta moça que herdou do pai uma cadeia de jornais, e assim ele vai poder pisar e cuspir em todo mundo. Esse é o motivo dele para o casamento, é o que ele tenta fazer logo no comecinho, né, Milena? E talvez o problema do Sam seja que ele é forçudo, ele é esperto para escolher o alvo, ele tem determinação, ele quer ser dono de si, ele quer cuspir nos outros, ele quer subir na vida, mas ele não tem muita paciência, né, Milena, me parece que falta para ele uma certa malícia, porque ele consegue brigar com a mulher dele na primeira semana de casamento, ele já tenta ser dono do jornal, assumir cargo logo no comecinho. "Oh, Sam, talvez se tivesse esperado um pouquinho mais, teria dado mais certo, a Georgia teria caído melhor, né". Mas enfim, me parece que é um homem fatal que tinha tudo para ter sucesso e passar, assim, todo mundo ia gostar dele, ninguém ia perceber que ele era tão, digamos assim, picareta, talvez? Só que ele comete o erro de não ter paciência, né, Milena, para levar até o final o seu plano, né. Parece que ele vai com muita sede, na primeira semana ele já quer ser dono de tudo, e é ali que ele meio que se perde. E ele encontra uma igual ou quase igual, talvez, na Ellen. A cena em que eles estão conversando e eles rememoram os assassinatos do comecinho que ele cometeu e que depois ele termina descobrindo que ela viu os 2 corpos, a cena em que eles conversam e que ele diz: "Você entrou, viu os corpos, não chorou, não gritou, não fez nada", eh, eu achei muito, muito boa. São os 2, ele rememorando o assassinato, porque no momento em que ela encontra os corpos ele já não está mais aí. Ela lembrando do momento em que encontra os corpos, porque ela não viu o assassinato, então eles viram 2 coisas diferentes, e eles vão os 2 falando das suas reações, ele imaginando a reação dela, ela imaginando como ele matou, e eles vão conversando sobre aquilo, e aí eles veem que eles são iguais, Milena. Pois é, Gisele, é um negócio, assim, incrível, né, assim, a gente nota e eu vejo que aí é que o Sam meio que se apaixona realmente muito forte, pela Helen, porque ele vê que a excitação que ele teve de matar foi quase a mesma quando ela viu os corpos mortos, né, porque ele fica falando detalhes, assim, ele chega e diz assim: "Você viu, né, que eles estavam ali, naquela posição, não estava se mexendo, não estava respirando", né, aquela coisa assim do o fascínio pela morte, né. É cruel ali, mas assim, são 2 pessoas, com essa podridão dentro de si, se encontrando, né. E aí, com certeza, a faísca vai brotar. E, Gisele, eu acho importante mencionar aqui o fato de que
As mulheres, né, nesse filme Nascido para Matar, elas idolatram os homens durões, que têm sex appeal, que são ciumentos e são agressivos, embora tenham uma aparência pacífica. E é engraçado que praticamente todas elas serão vítimas de Sam, de forma direta ou indireta. E Sam, ele é um psicopata temperamental e controlador, só que ele enlouquece sempre que acha que alguém está lhe passando a perna, né, porque é aquela coisa, ele está sempre querendo, ter o controle de tudo. Como você falou aí, ele já está pensando em se casar com a Georgia, ele não sabe que ela vai se casar com ele, mas ele quer se casar com ela, né. E também casando com ela, ele vai entrar para a alta sociedade e ninguém, digamos assim, suspeitaria que ele teria cometido os assassinatos lá em Reno, né, da Laurie e do Danny, né. Então, eh, com essa coisa dele, né, de ser controlador, de ser meio paranoico e ele não quer ser passado para trás de forma alguma, então ele vai matando aqueles que o amam. Né, sem nem se tocar, aqueles que estavam realmente querendo ajudá-lo. E quando ele encontra a Helen, e eles têm essa primeira chance, né, de conversar melhor ali no trem, e engraçado que o próprio embarque dele já é uma contravenção, né, pois eles ficam no vagão do restaurante, o Sam ele vai ter esse começo de atração pela Helen e ela também, porque eles têm essa mesma essência podre, né, eles são ressentidos com o mundo, eles são frios, e eles vendem a alma por dinheiro. E vai ser interessante porque ao longo do filme, eles vão brincar de gato e rato nesse jogo por controle, onde um vai estar por cima e o outro perde momentaneamente até o jogo virar. E eu vou citar uma partezinha da conversa na balsa que eles têm, que eu acho sensacional, né, o roteiro. É expositivo, porque assim, não tinha como não ser aqui, mas os diálogos são muito bons e as atuações também do Tierney e da Trevor, né. Quando o Sam ele porque o Sam ele é bem direto, né, ele é um cara bem ele joga limpo, assim, nessa coisa, ele quando ele quer, ele vai pra cima logo, né. Então ele chega pra Helen e diz assim: "Me dá o teu telefone", né. Aí ela esperta, né, porque também quer estar no controle, ela diz assim: "Olha, eu acho melhor você ficar em hotel tal, né, porque aí ela é que vai procurar ele quando ela quiser". E também a gente ainda não sabe que ela, apesar de ter acabado de se divorciar, ela já tinha um noivo, que era o Fred, que era um cara rico, né. Então, eh, ali a gente já começa a entender que, ela quer o Sam, digamos assim, para se divertir, ela quer o Sam como amante, né. Ela não quer o Sam como o número um da vida dela, porque ela precisa do dinheiro do Fred, né. Então é muito interessante, porque a gente acha que o Sam, ele vai se conformar com isso, quando ela diz: "Não, fica no hotel tal", ele fala: "Esse hotel é bom?", ela disse: "É". Aí ele diz assim: "Então a gente vai rachar o táxi". Aí ela fala: "Não, porque nós estamos indo em direções diferentes". Aí ele fala: "Não, nós estamos na mesma direção". Então eu acho isso massa, porque é uma metáfora, excelente para dizer que eles estão envolvidos, né, que eles estão ali atraídos um pelo outro. E também como a gente vai ver um pouquinho mais à frente do filme, o Sam realmente conseguiu que eles rachassem o táxi, porque ele não apenas descobriu o telefone dela, mas ele soube onde ela mora, que ele vai ter a cara de pau, né, a pachorra de chegar lá sem avisar, justamente quando ela está conversando ali com a Georgia e com o Fred, né, assim, o Sam, como é e quando ele quer realmente alguma coisa, ele vai atrás. E uma observaçãozinha aqui, Gisele, é interessante também, porque quando o Sam naquele jantar, né, que o Sam, ele vai perceber justamente isso, que o Fred, ele é um cara,
refinado, tá, e ele sabe que a Helen, ela não gosta desse tipo de cara, que ela gosta desse do brucutu, do valentão. Então ele saca que ela não tá com o Fred por amor, ela tá com o Fred por interesse. E ele vai sacar também que ele tá sendo o número 2, que ela quer usar ele, né, como um amante. E justamente pela briga, né, por quem controla quem, é que ele vai e vai dar em cima da Georgia, principalmente quando ele descobre que quem tem a grana mesmo na família é ela, né. Então é muito interessante, e volto a repetir, esse jogo que eles vão fazer por controle. E aí, já lá do meio para o final, né, a Helen, ela vai acusar o Sam de ter lhe causado mal, sem perceber, né, como depois vai fazer o Fred, a senhora Craft, o detetive Arnett e a Georgia, o quão interesseira e egoísta ela é. Ao ser exposta, né, à verdade sobre si mesma, verdade essa que ela tinha medo de assumir para si, tanto que ela diz, assim, que ela precisa do Fred, porque, tipo, que o Fred consegue, eh, controlar, né, esses arroubos que ela tem, tá, a a ansiedade, o controle, né, o Fred conseguia, porque o Fred ele é aquele cara calmo, assim, sereno, né. E ela sabia que, mais do que o dinheiro, o Fred conseguia, tipo, frear essa coisa, vamos até dizer mesmo, feia dela, podre que ela tem, e o Sam, pelo contrário, ele impulsionava, né, ele fazia com que ela colocasse para fora esse lado negro dela. E aí, quando ela é desmascarada, vamos dizer assim, né, quando a verdade vem para ela de forma bem, brutal, com a senhora Craft passando na cara, né, o Fred e depois a Georgia, é engraçado que ela não, ainda assim ela quer ficar por cima, né, ela não quer perder a pose, mas vai ser justamente o próprio Sam, né, a sua cara metade, quem vai botar os pingos nos is e vai tirar a vida da Helen. E tem 2 curiosidades aqui que eu achei muito interessantes. Primeiro, eu não sei se isso está no roteiro, né, se é um diálogo do roteiro ou se foi uma brincadeira do Tierney, porque eu acho que tem 2 momentos que tentam servir algum drink para ele, e aí ele fala: "Não, eu não bebo", né. Eu não sei, se isso realmente foi, eu acho que foi tirada do próprio Tierney para brincar com o fato dele ser um cara bebum, né, de ser um cara pinguço e arruaceiro. E a outra, que essa é a mais interessante de todas, porque assim que eu vi o nome eu linkei na hora, né. A Logo no comecinho a gente vai ver a senhora Craft, ela tá conversando com a Laurie, e aí depois a gente vai saber que o nome da Laurie completo é Laura Palmer, e ela vai ser assassinada logo no início do filme, né. E aí eu associei direto com Laura Palmer, e eu acredito que esse filme ele tenha sido aí uma das referências para o David Lynch em Twin Peaks, né. Até porque a Laurie ela era chegadinha, né, ela tinha vários parceiros ali, ficava enciumando um, né, querendo ficar com aquele que era mais valentão, mais brucutu. Eu achei isso muito, muito interessante. Ah, Gisele, espera aí que eu me lembrei aqui que é interessante a gente mencionar, como você me atentou, para a questão da assimetria nas roupas da Helen, né. Eu, a princípio, não tinha visto, mas essa questão da assimetria, já denota para gente essa, digamos assim, personalidade torta dela. E é um filme interessante em relação à questão dos espelhos, né, dos reflexos nos espelhos, porque aqui, a única personagem que vai ter sua imagem refletida no espelho é a Georgia. E é um reflexo que
não vai mostrar um lado sombrio da Georgia, né, pelo contrário, vai mostrar que ela é uma mulher, assim, sonhadora, um pouco ingênua, mas depois ela consegue abrir os olhos e enxergar a realidade, principalmente enxergar quem era a sua meia-irmã, a Helen. Bom, Gisele, agora chegou a hora da gente virar, né, o disco e falar sobre o outro filme aqui que nós escolhemos para abordar nesse episódio, que é justamente Amor, Prelúdio de Morte. Um filme, de 1956, que tem como título original A Kiss Before Dying. E ele foi dirigido pelo Gerd Oswald e tem roteiro assinado pelo Lawrence Roman, que adaptou o romance homônimo de 1953 do mestre do suspense Ira Levin. Se vocês não estão ligando o nome à pessoa, 15 anos depois ele vai escrever O Bebê de Rosemary, tá? E o Ira Levin, assim, se você gosta de suspense, ele é um prato cheio. E esse, A Kiss Before Dying, foi vencedor do prêmio Edgar Allan Poe de melhor romance de estreia em 1954. Então é engraçado aqui porque a gente está falando de 2 filmes que adaptaram 2 livros de escritores estreantes, né. E também outra curiosidade é que o Gerd Oswald dirigiu Da Ambição ao Crime, um ano depois, né, em 57, que foi o último noir estrelado pela Barbara Stanwyck. Falou do mesmo escritor que depois vai fazer O Bebê de Rosemary, Milena, e eu só posso conectar com este Amor Prelúdio de Morte, onde me parece que o que desencadeia toda a história, porque já aparece na primeira cena, é o bebê da Dorothy, né. Que piada horrível essa. Mas enfim, por causa do bebê da Dorothy, bem no comecinho é que vai a história toda se desenrolar. Talvez a sequência de acontecimentos não fosse a mesma se o bebê da Dorothy não existisse nesse comecinho, né, dela e do Bud. Tem outras 2 curiosidades ainda que a gente quer citar sobre Amor, Prelúdio de Morte. A primeira é que esse filme faz parte dos pouquíssimos noir coloridos, e que ele foi filmado em CinemaScope, tendo como diretor de fotografia o grande Luciano Ballard, que também fez Meu ódio será sua herança. A questão do CinemaScope e das cores aqui enfatiza uma rivalidade com a televisão já, que ganhou transmissão em cores a partir de dezembro de 1953 nos Estados Unidos. Outra curiosidade é que o Homme Fatal, que é o Bud, foi interpretado pelo ator Robert Wagner, que foi depois marido da Natalie Wood e que foi, anos depois, considerado pessoa de interesse na investigação da morte da Natalie Wood por afogamento, uma história que até hoje não foi totalmente esclarecida. E como acontece no filme, a irmã da Natalie, a Lana Wood, vem acompanhando de perto as investigações que foram reabertas em 2011. O caso da morte da Natalie Wood aconteceu em 81. Seria talvez mais um caso de A Vida Imita a Arte ou é meio forçado, Milena? Olha, só o tempo dirá, viu, Gisele? Porque eu andei vendo, né, os vídeos, porque assim, alguns meses atrás e semana passada mesmo, bombaram assim esses vídeos, né, sobre o caso do afogamento da Natalie Wood. E olha, tem coisas mal explicadas aí, tem o capitão do iate que diz uma coisa, tem o Christopher Walken que ficou calado e quando resolveu falar só repetiu as coisas do Robert Wagner. Então assim, tem muita coisa mal explicada aí, viu. Bom, voltando ao Amor Prelúdio de Morte, né,
Ele também é um filme peculiar, porque ele está naquela categoria de thriller de suspense, aquela categoria, né, que a gente mencionou lá no episódio 2, feita pelo Frank Krutnik, trazendo uma mulher independente que se faz de investigadora temporária. Mas aqui o criminoso não é inocente e está sempre procurando criar insinuações está procurando criar, situações, né, nas quais suas vítimas passem por suicidas. No entanto, Milena, um crítico chamado Robert Miklich, no livro The Red and the Black: American Film Noir in the 50s, reflete sobre se a Ellen é mesmo uma investigadora, porque o Gordon assume um papel de detetive oficial, digamos assim. Mas se a gente prestar atenção, a Ellen de fato interpreta uma detetive por um certo tempo, faz um trabalho até melhor do que o do Gordon e da polícia. É a primeira que resolve o mistério do casamento, porque ela percebe nos objetos da irmã, a Dorothy, o cinto que foi emprestado, as luvas, a blusa velha e o cachecol que é azul. Inicialmente, Amor Prelúdio de Morte, ele se apresenta como um drama adolescente e ludibria a gente, né, Gisele? E a gente realmente é pego de surpresa ao descobrir que se trata de um thriller impressionante, repleto de reviravoltas. O filme ainda evoca semelhanças com Um Lugar ao Sol, de 1951, que eu fui até rever, né, porque eu já tinha visto há muitos anos atrás e eu acho um filme fantástico, né, o Montgomery Clift, a Elizabeth Taylor, a Shelley Winters, todo mundo bem novinho, né. Só que aí o Dan Hodges, o criador do site The Film Noir File, ele aponta que, entre eles, há uma distinção notável na representação do afeto masculino. Abre aspas. Em Um Lugar ao Sol, os personagens masculinos inegavelmente amam as mulheres em suas vidas, sejam mães, namoradas, esposas ou filhas. Enquanto em Amor, Prelúdio de Morte, uma questão-chave é se Bud ou Leo Kinship, o pai de Dory e Ellen, são capazes de sentir afeição sincera por mulheres. Fecha aspas, né? Que isso é o que o Rogers ele questiona, né, Gisele. É, Milena, há quem note uma mudança no pai, o Kingship, durante a segunda metade do filme, que ele passaria de um pai sem coração para um pai solidário. A gente nota que parece que ele está tentando se aproximar da Ellen, mas é daquele jeito dele. Pois é, Gisele, eu notei isso também, né, é uma mudança, assim, ela não é radical, né, justamente pelo personagem ser da forma como ele é mais comedido, ele é mais, assim, frio, né, mas ele tenta se aproximar ali, da Ellen, a gente nota, né. E agora eu quero trazer novamente as observações do Robert Miklich, nesse livro que você mencionou, Gisele, que é um livro muito bacana, né, o The Red and the Black: American Film Noir in the 50s. Eh, ele faz uma colocação muito interessante. Ele nota que na primeira cena, que mostra a sala de aula, né, onde Bud e Dory estão, o professor ele está falando sobre os antípodas filosóficos da literatura norte-americana do século XIX. E aí o professor vai citar o Jonathan Edwards e vai dizer o seguinte, que, ah, era um homem tentando conciliar a predestinação com o livre-arbítrio e não conseguindo. E isso faz um link com aquela cena em que Bud diz à mãe que ele não quer ser um perdedor como seu pai. E a mãe responde que ele é diferente e que terá tudo o que conseguir, pois é um gênio. E Bud, ele tá tão obstinado em não herdar, né, a característica do pai, que ele vai fazer de tudo para ser alguém de sucesso. Pelo caminho dos estudos ia demorar um pouco, então é mais fácil pegar um atalho e tentar entrar numa família tradicional, casando-se com uma herdeira. No livro do Ira Levin, há ainda uma terceira irmã chamada Marion, e o Bud
tenta até se casar com ela após matar Dory e Ellen, pois ele queria entrar naquela família granfina de qualquer jeito. Só que o Lawrence Roman optou por não incluí-la no roteiro. O Mick Não é possível, Milena, 2 irmãs mortas e a terceira vai casar com um homem o mesmo cara? diga aí. Não é O possível, cara a o cara tem uma terceira. lábia. Ah, Poxa vida, o que falta em paciência e lábia para o Sam, sobra para o Bud, hein? Meu Deus do céu. ei, Passou a primeira, passou a segunda e vai chegar na terceira? Que coisa! A segunda já é complicado, porque depois que ela percebe, depois que ela passa a ter suspeitas e ela continua por aí, eu já acho meio complicado. Imagina a terceira, então. imagina a terceira, hein. Essa terceira só podia estar viajando, né, porque não percebe nada disso. Eu fiquei curiosa, sabe, Gisele, para ler o livro, porque eu disse: "Como é que pode, né, só pode ser muito inocente essa coitada, ou então era uma adolescente". Uma Talvez a gente adolescente assim. esteja assistindo. Como é? Talvez a gente esteja assistindo o filme demais e deixando de acreditar na humanidade. Pois é. Esse mergulho profundo no noir já tá meio que deixando a gente de cabelo em pé, né, Gisele, com todo mundo assim. Bom, o Miklich, ele também pontua o uso da cor rosa, usada pela Dory e pela Ellen, né. O rosa, gente, é uma mistura de branco e vermelho e vai indicar pureza e também perigo. E ele chama atenção especificamente para o vestido de algodão quadriculado rosa e branco que a Ellen usa 2 vezes no filme. É a única peça de roupa que ela vai repetir, tá? E esse vestidinho simpático, ele marca 2 momentos de transição da personagem, nos quais ela passa de vítima em potencial para uma detetive particular. Detetive particular não, né, assim, porque é forçação de barra, mas assim, para uma pessoa que está com uma pulga atrás da orelha e começa a investigar. Então, primeiro, quando ela conversa com o Gordon e conclui que a Dory, ela não ia se suicidar, porque ela ia se casar. E também, no final, quando ela joga verde com Buddy e confirma que ele não só conhecia Dory, como já estava interessado há muito tempo na empresa do pai delas. E trazendo mais observações sobre as cores no filme, o Miklich, ele lembra que, assim como seus antecessores noás, né, Amar Foi Minha Ruína e Viúva Negra, Amor Prelúdio de Morte está repleto de tons laranja e vermelho. Ele cita Lee Sanders e Meredith Broad, para quem, abre aspas, os fotógrafos mais proeminentes no uso do Technicolor até 1954 utilizavam o laranja num tom âmbar para produzir um tom distinto que pode ser tão sinistro quanto os tons de cinza e preto do noir padrão. Fecha aspas. E sobre o laranja, a Perry Bellantoni, no livro If It's Purple, Someone's Gonna Die: The Power of Color in Visual Storytelling, ela diz que o laranja ela é uma cor agridoce, que tanto pode criar uma atmosfera romântica, quanto evocar algo tóxico. E é interessante aqui em Amor Prelúdio de Morte, porque esse tom terroso alaranjado, né, meio acobreado, vai aparecer ligado à família Kinship, relacionado aí à riqueza e às intenções maldosas de Bud para conseguir ser um homem abonado. Primeiro a gente vai ver essa cozinha, né, nos livretos com informativos anuais sobre a companhia de minérios Kingship, que Bud pega no seu quarto. Depois, essa cor vai estar no carro da Dory. Mais à frente, no telefone que o mordomo traz para Ellen atender quando ela sai da piscina. E nessa mesma cena, na gravata do Leo Kingship. Também na blusa da Ellen e na blusa da Ellen, quando o Buddy aparece na casa dos Kingship pela primeira vez, e na calça que Ellen usa quando ela e Buddy vão cavalgar. O Gordon está usando gravata, que eu acho que é a mesma usada pelo Leo naquela cena da piscina, tá?
e calça cobreados, quando ele vai à casa dos Kingship, sem saber que estão nos preparativos da festa de noivado de Ellen e Bud. E Gisele, eu ligo aí Ellen e Gordon, viu? Pois eu acredito que eles irão ficar juntos após a morte do Bud. Já tá fazendo a parte 2 do filme, Milena? Olha aí. Pelo menos agora não vai mais ter o Bud pra atrapalhar, né, na sequência, quem sabe, né? Pois é. E você, Gisele, o que é que você observou mais assim de particularidades aí no filme que lhe chamaram a atenção? Eu percebi que de novo, né, Milena, a gente assiste uma vez e diz: "Não é possível que esta pessoa está no 14º andar de um prédio e sentou na borda do parapeito. Minha gente, não se faz isso, não faça isso, não faça isso, Dorothy, nada vai terminar bem desse jeito. Não se senta na borda do parapeito a 10, 15, nem a 2 andares de altura do chão, gente, não se faz uma coisa dessas, Dorothy, pra que fazer isso, Dorothy?". Me chamou a atenção a as me pareceu que o som tem uma importância bastante grande naqueles momentos, não diria de reviravolta, são momentos de susto que o Bud leva. O Bud leva um susto quando ele descobre que a Dorothy está viva, porque ele jurava que ela ia morrer com umas certas pílulas que ele deu para ela, vitaminas que ele deu para ela tomar, digamos assim. Ele leva um susto quando ela aparece de novo na sala de aula, e o meu susto talvez não fosse tão grande, se não tivesse aquele "tantã" da trilha, que grita quando o Bud enxerga a Dorothy e entra em parafuso. A cara de desespero dele, eu cheguei a achar engraçado. Ele achou que já tinha feito tudo, ele é um cara muito esperto, ele vai dizer que a moça tem que tomar vitaminas e ela vai morrer, e ninguém nunca vai descobrir, é um crime perfeito, e assim ele vai poder achar outra herdeira com quem casar, porque a essa altura do campeonato ele já tinha as fotos da da Ellen, sabia, conhecia a família da Dorothy e tudo. Ele leva um susto. E Gisele é Quando interessante, e a só Gisele, um diga. parênteses, é interessante, né, porque, assim, ela é tão ingênua que ele pede para ela traduzir, né, um trechozinho lá de espanhol, que vai ser justamente o que ele vai dizer que vai botar já no correio, que é como se fosse um bilhete suicida dela, né, assim, ele faz uma Uhum. trama bem caramba, né, e quando ele descobre que ela não tomou as vitaminas, né, assim, a gente leva um choque junto com ele, porque a gente tem certeza que ela morreu, né, e ela tá lá na sala de aula vivinha da Silva. Querendo desesperadamente acompanhá-lo, porque a Dorothy, afinal de contas, ela está grávida e agora, por estar grávida, ela se sente livre, não sei, não entendi muito bem como ela se sente super livre, vivendo pela primeira vez. A Dorothy me parece uma personagem que quer brincar de casinha, né, ela ainda não acordou muito bem para a realidade, ou ela vive na realidade dela, onde vai ser possível viver com $105 por mês, porque é esse o valor que o Bud diz para ela que ele vai ter direito, me parece que é alguma coisa relacionada a uma espécie de uma indenização, uma bolsa que o governo paga por ele ser veterano de guerra. Nesse momento que ele sai da sala de aula, que depois do super susto que ele leva, ele diz que dói numa cicatriz na guerra, enfim. E a Dorothy acha realmente que ela, o Bud e o recém-nascido vão viver com $105 por mês, sendo que é muito difícil ter noção de preços em 1956, né, Milena? Mas o Bud, bem no comecinho do filme, vai à farmácia e compra, aparentemente, um remédio para o estômago, porque ela não está muito bem do estômago. E esse remédio para o estômago custa $1. Se uma caixa de comprimidos para o estômago custou $1, acho que $105 não vai dar para 3 pessoas viverem durante um mês, né, mas a Dorothy acha que sim, talvez ela tenha herança da mãe. Não sei, aí já estou viajando para a parte 2 do nosso do nosso filme, quem sabe. Percebi também que talvez o que explique o Bud ser assim tão esperto, bem no comecinho, logo nas primeiras cenas, quando a câmera passeia dentro do quarto dele, aparece umas notícias de jornal, assim, que ele tem emolduradas e enquadradas na parede, e numa delas ele aparece como melhor dançarino, com mais chances de ser um homem bem-sucedido. Então ele já aparece, assim, como alguém
não sei se esforçado ou bem visto, sabe, ele era um cara, assim, ele tá se esforçando, ele é o melhor dançarino, e ele vai assobiar várias vezes durante o filme a música título, que é a música que tem a abertura e que, aliás, para mim pareceria que estava começando um musical, não é. Ele assobia várias vezes essa música título, então ele é escolhido como o melhor dançarino, ele é um cara que vai ter sucesso, tudo predestina, aparentemente, o Bud para ser um cara de sucesso e não como o pai dele, a própria mãe diz para ele que ele não vai ser como o pai. Não se tem muita informação do pai, mas ele só diz que o pai morreu usando um sapato furado, e ele não quer isso para ele, né. O Bud me parece mais esperto para se fazer de querido, de bobo, seja lá o que for necessário, mais esperto do que o Sam. Tem umas cenas no comecinho em que a Dorothy, diz que eles têm que arranjar um jeito, ela quer casar e não quer a herança do pai, ela não se importa em ser deserdada, ela não gosta do pai, enfim. E a certo momento ela diz para ele, ela diz para o Bud, sempre é culpa da garota, porque ela tá grávida. E ele não diz que não, mas também não endossa. A resposta dele é: "Nós vamos dizer ao seu pai que nós cometemos erros, os nossos erros". Ele sempre assume junto, sabe, o filho não é dela, o filho é nosso. Me chamou a atenção, talvez como uma tentativa dele de se mostrar uma pessoa fofa, querida, cuidadosa. Ele se mostra o tempo inteiro para Dorothy como um cara que gosta muito dela, embora muitas vezes ele perca a paciência com ela, porque vamos admitir, né, Milena, a Dorothy um tanto quanto grudenta, né, ela quer o Bud, ela quer aquela coisa, assim, é uma coisa meio parece namoro de mentirinha de criança, sabe, aquela coisa grudada, assim, enfim. A Dorothy morre e a Ellen tenta investigar e parabéns, a Ellen faz uma conexão, esse negócio de uma coisa azul, uma coisa nova, uma coisa antiga e conecta isso com um casamento, ela faz uma volta no raciocínio e ela consegue descobrir que a irmã estava prestes a se casar, me parece que ela faz umas ligações muito malucas para chegar nisso. Chega, ajuda a polícia, convence de que espera aí, não foi suicídio, tem alguma coisa, eles vão atrás, estava indo tudo muito bem. Aí, de repente, aparece um novo suspeito morto e ela acredita que ele se suicidou. Parece que toda aquela vontade de ser um detetive do filme noir, aquele detetive esperto que a gente se acostumou a ver no filme noir, de repente se esvai quando este novo suspeito aparentemente se mata. E aí uma pessoa que foi tão esperta para conectar informações, o momento detetive dela, como a gente recém comentou, uma pessoa que foi tão esperta para comentar informações bastante esparsas e transformar isso num todo razoável, de repente quando o investigador, o Gordon, aparece com uma informação provada, escrita no jornal e tudo, ela diz: "Não, nisso aí eu não acredito". Me chamou a atenção como é que alguém que estava virando uma detetive até boa, né, de repente quando ela tem eh, uma prova provada, escrita, tudo certinho, não, nisso ela não acredita. Talvez seja uma maneira de dizer, não que a Ellen é uma boba ou que as tentativas de virar detetive dela foram por água abaixo, mas de repente uma maneira de mostrar como ela também já está envolvida pelo Bud. Isso acontece quando eles vão comemorar o noivado, ela já está tão envolvida que o Bud sequer é o suspeito ainda, ninguém falou do nome dele, mas ela já tá aquela coisa, assim, já largou a tentativa dela de virar detetive, já não pensa mais direito, já duvida do investigador, ela já tá em outra, né, já tá e tem quando a gente volta, as coisas passam a ter outro sentido também, né. Tem uma cena logo que esse novo suspeito é morto e se pensa que é suicídio, a polícia dá o caso como suicídio, tem uma cena que ela fala com um policial e ela diz, falando do morto: "Ele me enganou, assim como enganou a minha irmã, ele enganou a minha família toda". Ela, nesse momento, está falando do Dick, que é esse novo suspeito de ter matado a Dorothy. Mas me parece que essas 3 frases, "ele me enganou, assim como enganou a minha irmã, assim como enganou a minha família", serve para o Bud, porque o Bud enganou a Dorothy, enganou a Ellen e enganou o pai delas também.
porque o pai fica furiosíssimo quando se finalmente chega no nome do Bud como suspeito. Me parece que a fúria do pai é porque ele percebe que ele foi enganado. Quando se fala que o Bud pode ser suspeito, a resposta do pai é: "Não, mas eu conheço ele". Ao que o investigador diz: "Conhece há quanto tempo?". "Não, mas ele teria me dito". Ele confia mais no Bud, ele caiu na armadilha do Bud, do que ele confia na lógica ou nas provas que o investigador traz para ele. Então essa frase: "Ele me enganou, enganou a minha irmã, enganou a minha família toda", que a Ellen pensa que está falando para uma pessoa, na verdade a gente vai descobrir depois que ela já está se referindo a outra. Ela só não descobriu ainda. Pois é, né, o Buddy ele com aquela falinha mansa, um cara bonitão, né, ele consegue ali seduzir todo mundo, né, que é o que o psicopata geralmente faz, né, ele consegue, dizer o que as pessoas querem ouvir, né. E Gisele, para encerrar, vamos trazer mais 2 curiosidades interessantes sobre Amor, Prelúdio de Morte, só que dessa vez tiradas do IMDb. Vamos lá começar com a primeira, Gisele. Os produtores tiveram que lutar contra o código Reis, ou o que restava desse código já em 1956, para pôr a palavra grávida no filme, porque aparentemente a palavra grávida, para algumas pessoas, equivalia a um palavrão. Mesmo assim, a palavra foi excluída em algumas cidades do país pelos censores locais. Eh, a cena em que se usa essa palavra é bem no comecinho, quando a Dorothy e o Bud estão conversando no carro, e ela diz para ele: "Mas agora eu estou grávida". É assim que ela aparece, mas ela ainda foi excluída em algumas cidades do país pelos censores locais. E também teve críticas sobre a falta de discussão no filme sobre a possibilidade da Dorothy fazer um aborto. E que os comprimidos que ele dá para ela são, segundo ele, vitaminas e, na verdade, são veneno para matá-la, enquanto no livro a intenção dele com esses comprimidos é induzir um aborto. Pois é, né. E outra curiosidade diz respeito à compra dos direitos cinematográficos do romance do Ira Levin, né. Após uma disputa ferrenha entre vários estúdios, os direitos foram adquiridos em agosto de 1953 pelo Darryl F. Zanuck, o chefão lá da Fox. E foi anunciado o ator contratado pelo estúdio, o Robert Wagner, como a estrela do filme, né? E que o Martin Milner interpretaria o Dwight Powell. Aí o Milner teve que se retirar devido a um conflito de agenda e em 1955, o Zanuck ele cede os direitos da adaptação para a Crown Productions e para o produtor Robert L. Jacks, que era seu genro. Só que ninguém sabe até hoje, né, por que que o filme acabou sendo lançado pela United Artists, apesar da presença de vários contratados da Fox, como o próprio Robert Wagner, a Joanne Woodward, que seria a futura esposa do Paul Newman, né? E o Jeffrey Hunter. Chega por hoje, Milena. Conseguimos passar quase ilesas pelo Homem Fatal, não cedemos nem ao Bud, nem ao Sam, fomos mais espertas, né, Milena? Pois é, né? Só que os danados ainda deixaram na gente uma pequena cicatriz, né, Gisele? Só que no próximo episódio nós vamos pegar mais leve, né? Isso aí, vamos falar de uma das grandes divas do noir. Não só do noir, como da história do cinema, né, Gisele? Afinal, trata-se da Bárbara Stanwyck. Então, pessoal, nós aguardamos vocês daqui a 15 dias. E eu deixo o meu muito obrigada aos nossos ouvintes. Muito obrigada, gente, e continuem aqui delirando junto com a gente.